né? Então, Fabiana está com a palavra agora. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Meu desafio agora, como é o último, tentar ser mais dinâmica, né? Trazer aí movimento para o pessoal participar, né? Então vamos lá. A minha intenção e o meu objetivo é fazer essa inter-relação entre arquitetura estética e parapercussiência. E eu acho que tem muito a ver com as outras duas apresentações, porque a Thaís trouxe a linguagem emocional, o Rui trouxe a linguagem escrita, e a parapercussiência, ela traz outras linguagens. Ela traz a linguagem da forma, a linguagem da percepção mais aguçada de outros detalhes que somam muito bem com a questão da inteligência emocional e com a questão da inteligência parapsíquica escrita. Aqui um pouquinho das áreas que eu pesquiso, eu já estou estudando a consciência tem 27 anos, eu conheci em Barcelona, quando eu pesquisava, né, com 33 anos, quando eu pesquisava justamente a superação de traumas, por isso que eu disse que tem a ver. Eu passei por violência familiar até os 16, e aí com 33 eu me via muito perdida, eu precisava de alguma coisa, e aí eu comecei a me buscar autopesquisas. E aí eu fui passando por percursos, né? Eu me estudei, expus pesquisas associadas à violência familiar, tem várias, aí eu fui me abrindo e contando a minha história para o grupo, né? Muitas pessoas conhecem. Depois eu saí da violência familiar, que eu consegui entender melhor, e passei para a codependência afetiva, que é uma correlação direta de quem sofre violência familiar, que era a minha dificuldade. Aí eu fui atrás de entender isso, fiz artigo, fiz apresentações, fiz lives, e aí eu cheguei na necessidade da maleabilidade mental. E é isso que tem a ver com a parapercussiência, e eu trago essa associação entre a minha profissão como arquiteta há 3 décadas, trabalhando com gerenciamento de forma, trabalhando muito com estética, e aí eu associo isso com essa percepção aguçada. Então, por isso que eu disse que tem muito a ver com as apresentações anteriores. Qual é o meu objetivo aqui? Nesses 30 minutos, trazer uma visão introdutória sobre a relação entre arquitetura estética e parapercussiência. O que é a arquitetura? Vamos definir então. A arquitetura é a arte, a técnica de projetar, de desenhar, de construir espaços, edifícios, residências, ambientes, estruturas. E quando a gente faz isso, a gente junta esses aspectos e eu junto também o equilíbrio, né, entre a segurança, materiais, formas, estruturas, como eu falei acima, processos construtivos, aspectos culturais, aspectos sociais e aspectos ambientais. É o que a gente chama de conforme. Conteúdo mais forma. Então a gente faz essa união de tudo para conseguir trazer uma arquitetura que seja a cara do cliente. O arquiteto não faz arquitetura para si, ele faz para quem necessita, para quem pede, para quem ele está contratando. E nessa arquitetura a gente trabalha muito com a esteticidade, com a visão estética, né? Então a gente mexe muito com cor, com forma, com ambiente, com percepção de todo, com percepção de detalhe. A gente faz essa integração gigante e a gente coloca essa capacidade cognitiva de perceber, de analisar, de identificar e de contemplar essa singularidade, essa beleza dos processos relacionados à forma, à comunicação, à manifestação e às ações interconscienciais. Então, quando eu faço essa conexão entre arquitetura e estética, eu estou sempre pensando de maneira abstrata e concreta. O que é o concreto? A casa pronta. O que é o abstrato? Dentro da minha cuca, né? Então eu tenho lá um ambiente. Se der tempo, a gente vai fazer um exercício prático aqui para mim trazer essa linguagem formal para quem está assistindo e participando, porque é bacana essa maneira de pensar diferente, né? Então, a gente trabalhando com essa junção de aspectos, a gente juntando a necessidade cognitiva de estruturar o espaço de maneira abstrata, aos pouquinhos a gente vai caminhando em relação à percussiência. Isso é um caminho natural. O que é
a percussiência, né? É essa capacidade de perceber, de discernir, de compreender de maneira clara, precisa, a partir da agudeza mental, detalhes que são sutis. Então, é a percepção aguçada, a percepção acurada e cuidadosa de aspectos relevantes da situação, contexto ou problema, que normalmente não se revelam sem um olhar clínico. Vamos observar aqui, a gente tem duas imagens. A gente tem em cima a imagem da bailarina, que está num movimento dinâmico. Ela está fazendo um passo que se chama atiti. Eu faço balé há 10 anos. Adoro balé. Por isso eu sei o nome do passo. Atiti. Ela está num movimento de giro, né? E olha, tem vários aspectos que a gente pode observar. Além do básico, do inicial, que são as cores, a vestimenta, o movimento, o dinamismo. A gente pode ir aprofundando mais e mais aspectos e observando essa união dessa beleza que se processa e que se forma a partir de um movimento que integra uma série de linguagens. Qual é a linguagem? A linguagem de uma cor bem pensada, de uma vestimenta que produza o efeito do movimento, de passos que são estudados há décadas, né, e pensados, unificados, um sapato, ou uma sapatilha, no caso dela, bem pensado também, para compor esse design e compor o efeito que a gente quer dar, que é esse efeito de movimento, de dinamismo, de beleza. Né? Então, essa visão acurada, essa visão cuidadosa, a gente consegue perceber quando eu me aproprio do objeto. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais a respeito. O mesmo é uma harpa. Gente, a música que sai de uma harpa é belíssima. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de escutar, mas olha, eu aconselho a todos. É belíssima, eu tive a oportunidade de, alguns meses atrás, escutar. Ela te transporta para outras dimensões, para outros níveis. Você eleva a sua consciencialidade. É lindo de escutar, vale a pena, né? Coloquem aí o vídeo e escutem. Ela é uma música que traz muitas ideias. Essa apresentação ela tem a ver com sinestesia, que é a energia do movimento. Né? Então, por que eu disse que é uma outra linguagem? Porque a gente precisa da linguagem emocional, a gente não vive sem ela, né? Nossa primeira colega falou muito claro, na superação e no equilíbrio emocional. A gente precisa da linguagem escrita, sem dúvida, porque é como a gente se apropria do mundo e como a gente mostra o que eu estou pensando. Mas a gente também precisa dessa linguagem sinestésica. Não vivemos sem a arte. Não tem como. Impossível. Não vivemos sem a forma. A gente precisa de um teto, precisa de uma casa, senão não estaríamos aqui. Então vale a pena prestar atenção nesses detalhes, porque eles nos elevam em termos de consciencialidade. Né? Então, essa percussiência, ela traz aspectos relevantes da Fabiana, tem situação. uma pergunta. Pode falar, vamos lá. É da Maristane, né? Convivemos Uhum. em contraponto à estética, processo de anestesia, onde as consciências se tornam insensíveis, né? O que se deve a o que se deve a diversos fatores, né? De contemporaneidade. Caso concorde, quais seriam, a segunda parte, as repercussões intra e extraconscienciais dessas vivências? Bom, a gente pode dividir essa pergunta. Eu precisaria de 30 minutos só para falar dela, mas obrigada pela pergunta. Eu vou tentar trazê-la de maneira breve. A gente pode dividir essa pergunta, se é que eu compreendi bem, em dois aspectos. Né? O primeiro aspecto, concordo com o que você trouxe, né? A gente convive com esse contraponto até de uma certa maneira. A estética pode nos anestesiar, porque você fica siderada, né? Às vezes horas e horas, sei lá, assistindo um filme ou escapando de algo, então você procura o bonito, você compra as bolsas Louis Vuitton para suprir carências afetivas. Né? Isso é algo que acontece muito, a gente cada vez quer mais. Né?
é como o dinheiro, por exemplo. O dinheiro é algo material. A pessoa ela tem 100 mil, ela quer 200. Ela tem 200, ela quer 1 milhão. E a pessoa sempre quer mais, não existe um limite. É fácil se enganar com essa, eu diria, pseudo-estética. Porque quando a gente fala de uma esteticidade e de uma percussiência bem trabalhada, inclusive eu tenho verbetes sobre apreensão estética, sobre elegância, sobre a parte de correlação entre a linguagem do dia a dia e a linguagem da apreensão estética, a gente entra mais no detalhe e a gente associa, e é isso que eu quero trazer, por isso, mais uma vez, obrigada pela pergunta, a gente associa a nossa realidade intraconsciencial, e quando a gente fala de realidade intraconsciencial, a gente fala de quem nós somos, nosso temperamento, o nosso cerne, a nossa essência, quem eu sou, né? Quem somos nós, o que eu quero, quais são os meus valores, como é que eu vivo, será que eu estou vivendo para agradar os outros ou será que eu estou vivendo porque realmente aqueles valores são importantes para mim? Então, quando eu associo isso, essa agudeza estética, a minha intraconsciencialidade muda tudo, porque aí eu utilizo a meu favor. Vou assistir um filme? Claro que vou, mas não vou assistir 20, vou assistir um. Vou comprar uma bolsa? Se eu estou precisando, eu vou comprar bolsa, eu não vou comprar 20, não vou entulhar minha casa. A gente tem, infelizmente, a realidade dos acumuladores que acumulam para suprir carências. O que a gente quer trazer aqui é a importância da arte, pela arte, não para escapar, mas para usar a nosso favor. Se a gente usa a nosso favor, o nosso cérebro se amplia. Eu acabei de dar um exemplo, 2 exemplos aqui, né? Quando a gente admira um balé bem feito, quando a gente escuta uma música que sai de alguém tocando uma harpa, um violino, um violoncelo, isso é belíssimo e nos transplanta, nos tem capacidade de transplantar para que a gente consiga apreender e se perceber de maneira mais real, mais coerente, mais próxima à nossa realidade, né? Então, as repercussões intra e extrafísicas desta vivência, elas são positivas, podem otimizar, podem nos ajudar muito, desde que a gente consiga integrar essa percussiência perceptiva com a nossa intraconsciencialidade, que é o que a gente quer, né, adquirir quando a gente fala de parapercussiência. Porque aqui a palestra é arquitetura, esteticidade ou estética e parapercussiência. Então, o que é isso? É essa união, né? Aí sim a gente tem repercussões intra e extraconscienciais positivas. É esse olhar evolutivo me apropriando das demais linguagens, né? Linguagem escrita, ótimo. Linguagem emocional, imprescindível. Vamos para a linguagem formal. Vamos para o olhar dentro da gente. Aprofundar, olhar. O que dói? Onde é que dói? Como é que eu posso mexer? Vamos trabalhar com energia, que aí entra o processo evolutivo. E vamos aproveitar para refletir de maneira profunda. Criar ambientes, né? Eu tenho na minha casa... Eu vou fazer um parênteses aqui muito engraçado. Eu atendi um cliente que ele fez uma casa de quase 700 metros quadrados. Eu ficava ali como arquiteta chorando e falando, escuta, você não quer menos metro quadrado? Mas, enfim, a gente vai até o limite, né? Aí a gente montou toda uma estrutura, foram meses de trabalho, e eu perguntei assim para ele, escuta aí o teu escritório. Não precisa de escritório, precisa de uma sala grande, precisa de quartos grandes. Então, são valores. Aqui a gente traz um valor que é também, junto com isso que a gente vem falando, o valor da reflexão profunda. Para que a gente crie campos de reflexão, eu preciso de espaços. Eu tenho na minha casa há muitos anos um espaço que eu não abro mão, que é o meu escritório. Ele é o maior espaço da casa, ele tem 36 metros quadrados. Os quartinhos são pequenos, a circulação é pequena, a sala é pequena, mas o escritório é grande, porque é um valor para mim, né? Minhas filhas brincam, elas falam, as meninas falam, quando a gente vai visitar a mãe, a gente tem muita mesa e pouco sofá. E é isso, né? É muito bacana isso, porque isso me ajuda a refletir. Para não ficar siderada pela arte, mas utilizar a arte a meu favor.
a nosso favor. A gente não tem que fugir, né? Não é para fugir, não é para escapar, é para se apropriar. O que significa se apropriar? Deixa eu olhar o horário, mais 2, 3 minutinhos, daí a gente faz uma parte prática. O que significa se apropriar? Vou pegar um objeto aqui, tá? Esse objeto, ele foi comprado em Nova York, né? Ele é uma representação da cidade. Eu comprei ele há quase 2 décadas, numa das primeiras vezes que eu fui a Nova York, a cidade de Nova York. Aí você vira, ele tem a nevezinha, né? É muito legal, gosto dele, tem até o preço ainda, paguei $15 na época, muito tempo atrás, ainda está com preço aqui. Como é que eu me aproprio desse objeto? Eu pego o objeto, eu olho, eu observo, eu analiso as características. No momento que eu estou estabelecendo esta relação de apropriação com o objeto, eu também estou ampliando a minha reflexão, estou ampliando a minha parapercussiência. Não é só a interação com o ser humano, é a interação com o ser humano, que é importantíssima, mas a interação com tudo. O que a gente quer trazer a nível de parapercussiência é a lucidez de todas as interações com tudo. Objetos, plantas, ser humano, animais. Eu tenho 4 pets, 2 cachorros e 2 gatos. Adoro eles de paixão, né? E a gente interage. Essa interação é necessária. Isso faz parte da expansão cognitiva e parapercussiente. Então, interação com o objeto, se apropriar. A gente pode pensar, não, mas da minha área não me interessa, ou deixa eu ver, deixa eu sentir, né? A beleza, ela é boa de ser admirada porque ela te transplanta a novas realidades. Então, o que é essa parapercussiência? É esse raciocínio, essa pensanização, essa reflexão profunda, iluminada, baseada em insights, em abstração positiva. A gente falou antes do abstrato e do concreto. A gente vai fazer um exercício agora daqui a pouquinho entre abstrair e trazer na concretude. Então, quando eu mexo com todas essas capacidades, quando eu insiro a arte no meu dia a dia, eu também mexo com a arquitetura do meu cérebro. Eu amplio áreas que estão meio paradinhas no cérebro, né? Eu gosto muito de fazer tradução simultânea, até esqueci de colocar no currículo. Eu faço a tradução simultânea de maneira social, gratuita, em vários eventos há muitos anos. Isso também mexe com outras áreas. É um outro idioma, né? Então mexe com o giro do símbolo, mexe com a área de Broca, de Wernicke. Então a gente fica usando mais o cérebro quando a gente se apropria de outros aspectos que não é o nosso dia a dia, né? Tem uma expressão em latim que é cogitationis poenem nemo patitur, que é ninguém sofre por pensar ou por pensenizar, né? A Gira trouxe. Então, quanto mais eu reflito a respeito de algo, melhor é. Seja ele do ponto de vista intraconsciencial, do ponto de vista de admiração da beleza, do ponto de vista de abstração, de estruturar ideias, de pensar como pode ficar melhor aqui. Mexe na nossa casa, todos nós temos casa. Como é que a gente pode melhorar a casa? Vamos olhar, vamos ver. Tem ali um sofá, tem uma outra cadeirinha tímida, daqui a pouco eu posso compor, eu posso colocar um sofá e uma cadeirinha junto, eu já crio um outro ambiente, né? Eu já estou mexendo com linguagens formais no cérebro que normalmente eu não estou acostumada a mexer. Como eu desenvolvo essa parapercussiência? Pode falar. Tem uma pergunta aqui do Paula, já pode gente. Vamos lá. Como tirar proveito da parapercussiência nas relações intrafísicas e extrafísicas? Ótimo. Segura um pouquinho que a gente já vai chegar lá. É exatamente esse o objetivo, né? Como eu desenvolvo esse olhar evolutivo? A gente busca sair da superfície, busca investir no conhecimento intraconsciencial, busca manipular a forma, mas não ficar siderada por ela, não ficar dependente dela. A gente tem N exemplos, né? A forma tem uma correlação direta com romance, com amor, com beleza. Tem inclusive uma live que eu falo sobre isso, acho que é no idioma inglês, se eu não me engano, isso. Então, sair da forma significa se apropriar, mas não ficar dependente dela para estar bem.
né? Se um dia eu quiser sair mal vestida, eu vou sair, tudo bem. Se um dia eu quiser ir de chinelo de dedo, eu vou, a decisão é minha. Não preciso depender da aprovação dos outros, né, para estar bem. Então, a minha intraconsciencialidade dita o meu cuidado e o meu dia a dia. Então, como é que eu desenvolvo? Menos celular, mais paisagem. Menos aqui e mais ao redor. Olhar além do olhar que olha. Às vezes eu olho algo que me chama a atenção, eu dou uma olhadinha e volto. Eu posso admirar mais. Eu posso me deter mais 1, 2 ou 3 minutos naquilo. Posso refletir mais. Quando eu começo a refletir mais sobre algo, eu ganho sinapses. Eu estou somando sinapses, né? O espaço vazio na harmonia das interações. O espaço vazio nunca é vazio. Ele pode conversar com a gente pode ter uma relação com ele, né? Daqui a 2 minutinhos vamos fazer um exercício sobre espaço vazio. O minimalismo não mínimo. Analisar o símbolo, o signo e o pensamento que isso traz. Quando eu vejo um símbolo, quando eu vejo um signo, e unir tudo isso com o parapsiquismo, prestar atenção nas sincronicidades, na paramatemática, se apropriar, quem fala idiomas, do poliglotismo, que são mais idiomas. O nosso cérebro, ele cabe muita coisa, ele é que nem a internet, ele nunca para de crescer, né? Então, podemos alimentar o cérebro com coisas úteis ou inúteis, a decisão é nossa. E aí a gente entra na consciencialidade, na pangrafia e na correlação mental somática. Por quê? Né? A pergunta aí, né, como a gente tira proveito, para quê? Para que a gente se aproprie do mundo, para que a gente se aproprie da realidade, para que a gente tenha uma compreensão da vida, um olhar clínico sobre a vida, sobre o todo e sobre a parte, sobre o maior e sobre o menor. Para que a gente aproveite, dance, veja as danças e suas relações, receba as mensagens dançadas, analise as roupas, as pessoas, a beleza, o belo, até chegar e ir se aprofundando cada vez mais na intraconsciencialidade, né? E aí você vai limpando você, porque nós somos ser humano e a gente é composto de várias realidades. Não adianta a gente ficar só num hábito, vamos dizer, científico, né? O cara tá lá, o cara é cientista, tá lá pesquisando, laboratório. Talvez esse cara precise dar uma chacoalhada e ampliar mais. Ir para outras áreas que ele não está acostumado. Eu já domino a arte, eu tenho que ir mais para a ciência. Então a gente vai compondo, né? Para poder se apropriar do mundo melhor, para poder desenvolver um olhar clínico mais completo e para poder chegar em um nível de empatia mais a maior com as pessoas e com todos que nos cercam, né? Isso tem a ver com o tamanho do nosso universo, né? Por que um cérebro calibrado? Qual é o tamanho do nosso universo? Quem sabe responder? A pergunta é minha agora. Ninguém? Ninguém chuta? Pode chutar. Ó, a única coisa que eu sei que a gente conhece menos, pelo que eu vi, né, ontem eu vi uma palestra de um cientista que diz que a gente só conhece 5% da nossa realidade, 95% do universo a gente desconhece. Então, o que eu sei é que a gente sabe muito pouco. Vamos responder a pergunta e chegar nesse comentário. Eu gostei, Thaís. O tamanho do nosso universo é o tamanho do nosso pensamento. Né? Como eu penso é como eu enxergo o universo. Você falou de traumas, os meus traumas e as minhas dificuldades, eles me embotam e eu só consigo enxergar aquela fatia. Se eu vou tirando os traumas, se eu vou ampliando, se eu vou abraçando o mundo, se eu vou ampliando as percepções, o meu universo aumenta. E aí por que para a percussiência? Porque tem relação e correlação com o extrafísico. Aqui nós vivemos num mundo físico, mas o tempo todo a gente pode estar observando o físico e o extrafísico junto. Basta colocar o olhar e a agudeza da percepção. É prática. Com a experiência e com a prática, a gente vai se apropriando.
E é para isso, né? Esse é respondendo aí a pergunta que foi feita, né? Como tirar proveito da parapercussiência nas relações intra e extrafísicas. Quando eu me acostumo a sair da superficialidade e aprofundar, me apropriando do que aparece no meu dia a dia, valorizando a arte, valorizando a forma, não fugindo, não usando como mata-burro e nem como mecanismo de escape, eu consigo unir a emoção, ó, o coraçãozinho e o cérebro, que coisa mais fofa, eles de mão dada ali, né? Então, eu consigo unir os dois, que é o que a gente quer, coração e cérebro, emoção e cérebro, juntos, empatia, fala, posicionamento, coerência, tudo isso acontece porque a gente une essas várias linguagens. A parapercussiência é a união de várias linguagens ao mesmo tempo. Eu vou trazer aqui um exemplo rapidinho de linguagem abstrata. Então aqui a gente tem um espaço. Vou pedir para vocês e para o pessoal da plateia. Vamos tentar colocar ali dentro, quem sabe, uma cozinha. Comecem a pensar. Como ficaria uma cozinha ali dentro? Vou dar um minutinho. Muito bem. Já conseguiram idealizar uma cozinha aí dentro? Por onde começaria, né? Claro que a gente tem pouco tempo, né? Mas por onde começaria essa cozinha? Onde a gente ia colocar as paredes? Se a gente ia aproveitar ou não o pilar no meio da cozinha? Ou se ele ia servir para dividir a cozinha e daqui a pouco ampliar para um outro ambiente, para uma sala? Aonde a gente colocaria o fogão? Então vamos lá. Domingos, aonde você ia colocar o fogão aqui nesse espaço? Fala aí para mim. Fogão longe das portas e janelas, né? Por causa de fome. Aí, olha, ó. Muito bem, muito bom. Não pode ser muito perto, porque senão abre a porta e, né, desliga o fogão. A não ser que ele seja elétrico. Se for um fogão elétrico, aí é diferente, né? Ou por indução. E quem mais quer contribuir? Thaís, Rui, onde vocês colocariam uma cuba de cozinha para lavar prato, lavar louça? Eu colocaria mais no centro aqui. De repente, Mas, acompanhando o pilar para dentro, eu faria tipo um ok. balcão com a pia no meio e uma bancada ali. Olha que E bacana. esse centro teria interação com os dois lados. Né? Bacana, bacana, olha aí, ó. Olha que legal. Thaís. Então, é que eu já imaginei a cozinha numa lateral pegando a janela. Então, assim, é como se ela já tivesse pronta, né? Com todo o balcão, né? O fogão, a geladeira, numa lateral. Eu gosto de janela, gosto de ventilação. E acho que a iluminação também é importante, né? Para você fazer o alimento. Então, eu pensei mais nesse sentido, né? E de também dar espaço para outras coisas que viriam, né? Então, eu fiquei pensando nisso. Olha que bacana. Marcilene escreveu balcão no meio. Ah, muito bem, balcão no meio, ok. Então, olha que legal, né? Em pouco tempo, quantas as pessoas trouxeram. Essa linguagem, gente, é a linguagem da arte, é a linguagem da forma. É uma nova linguagem. Talvez para alguns seja a primeira vez que a gente está pensando sobre isso, né? É uma abstração cognitiva que trabalha áreas do nosso cérebro que a gente não está acostumado a trabalhar. E isso expande, a gente fica mais alerta. É muito interessante. Então, isso é um exemplo, né, de uma linguagem nova. Então, buscar novas linguagens, né? Claro que a gente está com o nosso tempo justo aqui, né? Mas buscar novas linguagens significa se aproximar da parapercussiência. Tem O mais uma Fabiano, tem uma ah, pergunta, né, da tá. Marcilene. Explica mais Explica como mais como dominar dominar a a arte. arte. Sim, É. explico. Você se apropria dela, mas você estabelece um limite. Porque como a arte ela une quatro coisas, né? Ela une a beleza, ela une às vezes o movimento, ela une a versatilidade e ela pode deixar a pessoa siderada, viciada. Não é isso que nós queremos nos apropriar da arte
para crescer cognitivamente e para estar bem. Então, como dominar a arte? A gente pode no futuro, depois que mexer bastante com a forma, pensar, refletir sobre a forma, a gente acaba saindo dela, porque a gente vai ver que a forma ela é temporária. Eu mostrei aqui os nossos amiguinhos, olha que bonitinho aqui do filme Cocoon, né? Os nossos amiguinhos, eles já estão saindo da forma do corpo, já estão começando a deixar de ter um corpo físico tradicional para um outro corpo. Então, à medida que a gente domina, que a gente conhece, que a gente se apropria e que a gente usa a arte de maneira inteligente, a gente vai também saindo dela. Então, a arte ela é boa para que ela nos ajude a tirar proveito dela, mas não para que a gente fique viciada nela. Então, quando a gente olha os vídeos no Instagram, no Facebook, tudo tem o seu tempo, né? Eu vou lá, vou ver um vídeo de roupa, acho legal, vou lá, vou assistir um vídeo sobre alguém dançando, um balé, eu acho bacana, acho legal, mas colocar um limite, né? Não ficar só fazendo isso, porque a gente tem outras questões na vida. A nossa rotina, estabelecer a nossa rotina é uma arte. Gente, o nosso mundo hoje não se admite o homem e a mulher sem trabalhar, certo? Então, estruturar essa rotina, compor essa rotina. Outra coisa que é muito legal, trabalhar com afeto. Falar sobre o afeto. Falar sobre as dores, conversar com as pessoas, isso tudo nos ajuda a, aos poucos, ir admirando o ser humano, que é por si só belo, né? E nos ajuda também a ir dominando e saindo da arte, né? Aqui, a gente tem um detalhe que a gente fala aqui, que é quem somos. A gente falou no início, né? Nós somos essência, fulcro, nós temos a nossa individualidade, a nossa intraconsciencialidade, nós temos a nossa gênese, o nosso primo conceptáculo, que é como nós somos, a nossa psique, e nós podemos nos ver como pessoa. Então, se ver como ser humano é belo. A beleza, ela é bela por si só, ela pode ser admirada. Essa união entre o abstrato e o concreto, ela é muito positiva. Quando é que eu abstraio? Quando eu estou refletindo, quando eu estou pensando, como o exemplo que a gente fez ali da cozinha, eu estava abstraindo, estava usando a minha cognição, imaginando um espaço que não existe do ponto de vista da concretude, mas que um espaço aí de alguns de vocês poderia ser criado ali naquele ambiente, né? Fogão mais longe da janela, mais perto, cuba ali, um espaço dividindo. Então, isso é a abstração e é um novo idioma, uma nova linguagem. Isso é basicamente o que nós gostaríamos de passar, né? O que nos faz bem? Então, buscar o que nos faz bem, buscar essa agradabilidade, assistir, a assistência, o caprichado, a coerência, o detalhismo, a elegância, a harmonia. Nós gostamos de uma vida harmônica, uma vida toda destrambelhada, talvez seja positiva para algumas pessoas, mas para a maioria de nós, a gente prefere uma vida mais harmônica, né? Mais leve, posturas da vida alinhada a valores pessoais, porém leve, nada rígido, fechado, aberto, né? Sim racional, sim refletido, sim com refinamento, mas maleável, né? Isso é a parapercussiência, né? E para a gente concluir, por que um cérebro calibrado? Por que a parapercussiência? Para desenvolver o que a gente chama de cuca fresca. Pensamento livre, livre pensar, né? Uma visão de mundo. Você olha o detalhe e olha o maior. Você desenvolve a acuidade, a agudeza, diminui o sofrimento. Gente, a nossa vida pode ter sofrimento zero. Não quer dizer que você fique imune a todos os desastres que acontecem. Ao contrário, você vai ajudar, vai fazer o melhor que você pode, você vai se sensibilizar. Mas a gente não precisa sofrer, a vida não precisa ser difícil, aquela coisa difícil. Não, né? Então, para a gente desenvolver foco, ampliar nossa qualidade de vida e nos interconectar com a nossa gênese, com quem nós somos, que é multidimensional. Não é físico, a gente está físico,
mas nós somos multidimensionais. E até chegar a um nível de autonomia evolutiva, onde você não pede mais para si. Você está ali para ajudar os outros. Né? Você não tem mais, ai, está me doendo o braço, ai, eu não posso fazer tal coisa porque a mão me dói, ai, porque não. Não, você está inteira, tá tranquilo, a coisa flui. Agora você quer doar para o mundo tudo que você recebeu. Isso está diretamente vinculado com essa maleabilidade cognitiva e com essa parapercussiência. Né? Então, qualidade de vida, autoconhecimento, intraconsciencialidade, né? A parapercussiência tem a ver com olhar para si. Não tem como a gente chegar em parapercussiência sem olhar para si primeiro, sem ter um know-how sobre si. Né? E fazer a vida valer a pena. É isso que nós queremos com essa nova linguagem. Né? Então, para resumir, para a gente concluir, que já passou 5 minutinhos, a parapercussiência tem a ver com adquirir novas linguagens para a nossa vida. Né? E com tranquilidade, diminuindo a rigidez e aumentando a flexibilidade cognitiva. É isso, gente. Muito obrigada.